Então, jovens, hoje nós vamos falar de potência e intensidade de uma onda, tá? Ou de uma fonte sonora. Então aqui algumas coisas serão definidas, outras não serão definidas, tá? A primeira coisa, quando a gente fala de potência e intensidade sonora, são grandezas que estão associadas, tá? De uma certa maneira, mas tem uma terceira associada aqui, que é o nível sonoro, tá? Ele está mais associado à intensidade. A ideia de nível sonoro. E aí você fala assim, professor, não tem a mínima ideia do que você está falando. Eu sei, provavelmente você não tem mesmo. Só que você já ouviu falar alguma coisa de nível sonoro. Você só não sabe, mas você já ouviu falar. Tá? Por quê? O nível sonoro ele pode ser medido em duas unidades. A do sistema internacional e a do sistema usual. A unidade do sistema internacional é o Bell. Tá? Só que no usual nós usamos o decibel. Decibéis, no caso, né? Ou decibel, vai decibel mesmo. Tá? Bel ou decibel. O Bel, no sistema internacional, é medido por B e o decibel por dB. Tá? Lembrando que sempre que é nome de uma homenagem ao nome de uma pessoa, a letra que simboliza o nome dela é maiúscula na unidade. Aqui eu fiz errado, porque quando você escreve por extenso, tem que ficar minúsculo. Então aqui seria Bel. Tá? Então essas unidades de Bel e decibel, você já, pelo menos decibel, ou decibéis, né? Vocês já ouviram. Em algum lugar, com certeza. E como que é tida essa unidade do decibel? É a partir de uma comparação. Então, o cálculo do nível sonoro ele só faz sentido quando se pensa em humanos. Porque nós usamos o nosso parâmetro de audição para estabelecer esse nível sonoro. Como assim? Pra gente não interessa, por exemplo, um nível sonoro que a gente não consiga ouvir. Ah, uma formiga lá no outro quarto aqui, bem longe de mim, vocês não estão vendo, mas tem um quarto lá na frente, aqui no final do corredor, tropicou lá a formiga. Eu não vou ouvir isso. Isso não me interessa. O que me interessa é a menor quantidade que eu consigo ouvir e a maior ali até você estourar o ouvido. Tá? Então, a partir disso, nós temos esta imagenzinha da apostila de vocês. Tá? Muito bem recortada pela minha pessoa. Então vamos olhar aqui os decibéis. Tá? O decibel, zero, é o que a gente chama de limiar da audição. Tá? O limiar da audição é a menor quantidade que é possível ser ouvida. Tá? Então, o limiar da audição... Nossa, que letra horrível! A audição, ele é equivalente a 0 decibéis, tá? Ou a uma intensidade sonora, que a gente vai falar mais para frente, de 10 a menos 12 watt por metro quadrado. Tá? Mas a parte da intensidade daqui a pouco a gente conversa. Watt por metro quadrado. Tá? Então é uma folha caindo de uma árvore. Quando uma folha cai de uma árvore, ela emite mais ou menos um nível sonoro desse tipo. É muito difícil de perceber. Tá? E aí você tem uma escala aqui. Uma escala que vai aumentando. Então olha só. 10 decibéis a 20 é um apartamento urbano silencioso. De 30 a 40 é uma música suave, uma conversa em tom baixo. 50, 60, conversa normal, bababá. 70 ali, um carro, 70, 80, uma rua com muito trânsito, carros. Tá? Até aqui, incomoda. É o nível que incomoda. Uma rua com muito trânsito, aqui a gente tem uma escala coloridinha, né, para mostrar. É a parte que incomoda. Partiu disso, começa a ser lesivo. O que significa lesivo, professor? Eu nunca li nada na minha vida. Lesivo quer dizer que pode lesionar o seu canal auditivo. Então, de 90 decibéis para cima já é perigoso. Então, caminhão pesado, oficina metalomecânica, olha que nome bonito, metalomecânica, motosserra, avião a hélice, que é o que a gente chama de turbohélice, né? A hélice já, acho que só a hélice não faz tempo que não tem. Então, quem trabalha nessas regiões ou vai ter... Professor, Oi. não tem um aparelhinho que os policiais usam para ver escape de moto, essas coisas? Exatamente, tá? Eu vou chegar lá. Tem um aparelho que é o decibelímetro, olha que nome bonito. Tá? É um jeito de chamar ele, que é o medidor de decibéis. Por que eles usam, eu já vou chegar lá, tá? Bom, claro que é para ficar dentro da lei, mas tem esse aparelhinho. Deixa eu só continuar aqui meu raciocínio.
Essas pessoas que trabalham nesse lesivo aqui, nessa área laranjada, usam um tampão ali que dá uma baixada na intensidade sonora, porque você está abafando o som, e você vai para a parte de incomodar. Acima disso, é um negócio complicado, porque ele realmente destrói seu ouvido, que é uma britadeira, tá? Dependendo do avião aéreo, você tá vendo que ele tá bem na separação aqui, e o avião a jato. E aí você tem mais do que o avião a jato, que na verdade vários aviões são turbojato, né? Mas você tem um avião supersônico, que hoje não voa mais, mas uma época voou já um avião Concorde, que era um avião que tinha o biquinho para baixo assim quando ele estava pousando, acho que vocês já viram, parece uma garça, tá? Esse avião, qualquer avião supersônico, ele tem um problema muito sério, que quando o avião está voando em baixas velocidades, normalmente esses aviões têm um motor muito forte, então faz um barulho monstruoso. Mas quando ele entra no supersônico, ele tem um boom sônico, que é quando ele passa a velocidade do som, ele gera uma onda de choque extrema. Essa onda de choque extrema, se você estiver em cima de uma cidade, gera um ruído muito maior que qualquer desses aqui, ao ponto de, se o avião estiver muito baixo, estourar janela, arrebentar vidro, tá? Porque é uma onda de energia, uma onda de choque muito grande. Então os aviões, principalmente o avião, o Concorde, né, que tem um outro que eles chamavam de Konkordsky, que era a imitação russa, né, a União Soviética, copiando tudo que era para falar que era fazia primeiro, acabou copiando um projeto lá que não deu muito certo. Esse avião teve um problema muito sério, porque ele conseguia voar muito rápido em cima do oceano, só que em cima dos continentes ele não podia voar. As cidades, os países começaram a bloquear. Falaram, não dá. Esse avião passa aqui e arrebenta com a gente. Tá? Então os aviões tinham que voar a baixa velocidade, gastando mais combustível, porque ele não foi feito para andar a baixa velocidade. Tá? E depois, só em cima do oceano, ele dava o boom sônico e ia embora. E ele fazia, sei lá, Londres, Nova York em 4 horas. Tá? Que é o tempo daqui de um avião comum, é daqui para talvez ali para Bahia, né, se fosse um voo direto, né? Umas 4 horas, porque para São Paulo dá uns 40 minutos, 50 minutos. Então, vou chutar aí mais ou menos para Bahia, para Brasília, se fosse um voo direto. Aí ainda tô jogando alto, porque provavelmente não deve demorar tudo isso. Então, é uma coisa que não foi muito para frente. Quando você vai para essa parte que machuca o ouvido, e isso é importante para vocês, por quê? Porque tem algo que não está aqui, que é tão perigoso quanto a desgraça do fone de ouvido. Porque o fone de ouvido ele pega toda a potência do som que aquele equipamento está gerando e joga direto dentro do teu canal auditivo. Tá? A intensidade sonora é muito alta, o nível sonoro é muito alto. E se você não fica dentro do limiar saudável, que é mais ou menos aquele limiar que você está aumentando o fone, ele vai dar um pip e ele para de aumentar por um tempo, é o sistema falando, velho, não faz mais que isso, você vai se cagar todo. E aí você é muito retardado, vai lá e aumenta mais o som e fica surdo. Não tem retorno, o canal auditivo não tem retorno, você perde a audição e não volta mais. Então, se você pegar, provavelmente, se fizesse uma pesquisa com as pessoas da década de 20 e com as pessoas de hoje, muito provavelmente nós temos uma audição pior, porque nós ouvimos muito mais som direto nos nossos ouvidos, sem contar a poluição sonora, né? Carro, avião, nas cidades maiores, né? Construção e por aí vai. Sobre o que o jovem perguntou ali, que eu já não vi, esqueci quem foi que perguntou, daquele medidor de decibéis. Por que a polícia deveria ter aquilo e nem sempre tem? Porque tem uns Zé Ruelas, não sei se vocês conhecem alguns. Ai, professor, meu irmão faz isso, ai, meu tio faz isso. Azar, é um bando de Zé Ruela. Que tira o escapamento da moto, o abafador do escapamento da moto. E aí fica lá, retardado acelerando a casa de graça. O cara compra uma moto de R$ 2.000, que chega no máximo a 60 por hora e fica lá estourando, dando pipoco no meio da rua só pra encher o saco dos outros. Tá? Ou o cara pega uma F250 de 2000, 20 anos atrás, arranca o escapamento e joga, além de jogar 1 tonelada de fumaça pra cima, fica lá, sabe, do intercooler. O barulho é parecido com esse, mas é um pouco melhor. Dá uns barulhinhos assim do intercooler, fica lá. E pra quê? Não tem motivo nenhum, tá? É só pra se mostrar, tá? Então, assim, pensando na sociedade, você tem esse controle. Sem contar o som, né? Hoje diminuiu muito. Vocês não têm noção quanto que diminuiu. Mas quando eu tinha a idade de vocês, que não faz tanto tempo assim, nossa, todo mundo tinha caixa de som no carro. Hoje, se você olhar uma caixa de som no carro, você fala, você já vê que, né? Normalmente está associado a uma Saveiro rebaixada, aquele Gol que está com as cornetas até no vidro do carro, que quando liga, chacoalha o carro inteiro, sabe? Chega até a abrir o porta-mala, então. Porque perde um pouco da noção. A polícia ela tem que ter esse medidor para poder te dar a multa.
Porque apesar que o policial tem fé pública, ele pode falar que você estava com som alto e isso é considerado já suficiente, se ele tem um decibelímetro, ele tem uma prova contra você. E aí contra uma medida feita ali fisicamente, não tem o que se argumentar. É igual o bafômetro. Você faz o bafômetro se você quiser, você não é obrigado a fazer bafômetro. Pela nossa lei, você não é obrigado a criar provas contra você mesmo. Só que se o policial falar que você estava bêbado. Tá? Quando o juiz for julgar, ele vai considerar isso. Tá? Porque ele tem um negócio que chama fé pública. Né? Então, porque senão também virava zona, né? Ah, não tem bafômetro, não tem decibelímetro, o cara tá bêbado, dando pirueta com a Saveiro, com a moto em cima, acelerando, sei lá. Então, pra gente, o que importa é o mínimo da audição e o máximo, que dali pra cima, gente, é só destruir. Na semana que vem eu vou colocar um videozinho de uma célula receptiva nossa do ouvido pra vocês verem como que ela age. É bem interessante o jeito que ela interage ali com o impulso, a onda sonora, né? Então, a menor audição, o nosso menor limiar é 10 a menos 12 watts por metro quadrado, que é a intensidade do som, e a máxima vai até onde está o ouvido estourar. Tá? Como que a gente calcula esse nível sonoro? Esse nível sonoro ele é calculado da seguinte maneira. Nível sonoro. Tem um 10 aqui na frente porque a gente está usando a escala decibel. Se não fosse decibel, fosse só bel, esse 10 não estaria aqui. Log. Meu Deus, professor, logaritmo. Ô, jovem, logaritmo é a coisa mais fácil que existe. Tá? De I sobre I0. Tá? Já vou explicar o que são esses termos. Talvez uma pessoa mais atenta já tenha percebido que a escala ali era logarítmica. Por quê? Olha aqui no desenho. Aqui eu tenho as coisas pulando de... Cadê? Ó, daqui para cá, tá pulando 10. É que aqui tá a pressão sonora, tá? Não tá funcionando muito bem, não. Na verdade aqui a escala não tá bem logarítmica, tá? Só que essa escala aqui, quando você compara com a potência, ela pula com exponencial. Então a gente usa o log para ter uma escala linear, que vai de 0, 1, 2, 3, 4. Basicamente, na prática, não na matemática, na prática, é para isso que a gente usa a escala logarítmica. A gente pega uma coisa que é exponencial, cresce muito rápido, e a gente aproxima para uma reta, ou transforma numa reta. Que é o que foi usado, e é usado ainda várias vezes, nesse negócio da Covid. Para você fazer algumas análises que são exponenciais, para você saber se é uma exponencial ou não, se você tem uma exponencial e transforma em logarítmico, tem que ficar uma reta. Se não ficar uma reta, ou não é uma exponencial, ou está crescendo mais, ou diminuindo mais do que você esperava. Tá? Bom, as unidades. N é o nível sonoro, como eu falei para vocês, medido em decibéis. Aqui porque tem esse 10, tá? Então, decibéis, décimos de Bell. Aqui eu tenho a intensidade que você está medindo, a intensidade sonora, tá? A intensidade medida. Então, por exemplo, eu tenho um aparelho de som aqui em casa, ligo lá um som para ouvir, quero saber quantos decibéis. Eu tenho que saber a intensidade sonora desse aparelho, que é medida em watts por metro quadrado. E I0 é o limiar da audição. Então é um valor que é meio que constante. Agora sejam honestos comigo. Como que vocês estão com logaritmo? Vocês se dão bem, se dão mal, se odeiam, sentem falta? Como que está a situação com logaritmos? Se eu tomar conta com log aqui, vocês conseguem resolver? Podem mandar real, gente. Pode falar. Não consigo, sim, consigo. Eu já esqueci tudo. Tá. Então eu vou considerar que a sua posição deve ser a geral da turma. Eu não sou professor de matemática, não tenho intenção nenhuma de ser professor de matemática. Não vou ficar cagando regra aqui os motivos do logaritmo. Eu vou ser prático, tá? Então eu vou ensinar vocês a resolverem aqui 2 exemplos. Vou inventar aqui os exemplos, porque na apostila não tem muito de log, tá? Para vocês calcularem. Como que a gente faz? Qual que é o processo para calcular? Tá bom? Então eu vou tirar essa imagem aqui, porque essa imagem está na apostila. Ixi, mas se eu tirar a imagem, sai tudo. Então eu vou deixar a minha imagem aqui mesmo, tá? Vocês querem um tempinho para copiar o que eu passei? Porque aí eu vou ver se eu sumo com essa imagem. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo sumir só com ela. Pra poder fazer um gambiarra aqui. Vamos ver se dá certo.
Ah, rapaz. Deu certo. Então, vou continuar aqui mesmo. Então, vou fazer dois exemplos. Vou fazer o primeiro exemplo, depois vou apagar e vou usar para fazer o mesmo espaço para fazer outro exemplo. Então, o exemplo 1, deixa eu mudar de cor aqui. Vamos para o exemplo 1. No meu exemplo 1, eu já tenho uma informação. Eu sei que a intensidade sonora do aparelho é de 10 elevado a menos 8 watt por metro quadrado. Lembrando que 10 a menos 8 é maior do que 10 a menos 12, que é a intensidade mínima. Tá? Porque como o expoente é negativo, ele está dividindo. Tá? Eu tenho o nosso amigo I0 já, que é um padrão. Aqui eu esqueci de colocar o zero, tá, gente? Aqui tem um zerinho aqui, ó, nesse I aqui do limiar da audição. E eu quero saber o nível sonoro. Então, como que eu vou fazer essa bagaça aqui? Bom, vou colocar a equaçãozinha do sucesso. Nível sonoro é 10 log de I dividido por I0. Vou fazer a divisão ali dentro. Então, ó, o nível sonoro é log de 10. Quando a gente não tem nada no log, é base 10, né? Quando tem log de base 2, já é base 10. Então vai ficar 10 elevado a menos 8 dividido por 10 elevado a menos 12. O nível sonoro é 10 log. Faço a divisão aqui, vou repetir a base e subtrair os expoentes. Então fica menos 8 menos 12, menos 8 mais 12, que dá 4. Aí a única propriedade do log que a gente vai usar nesse ponto é o do tombo. Tá? Por quê? Porque log de 10 na base 10 é 1. Tá? Log de 10 na base 10 é 1. Então eu vou pegar esse expoente e vou tombar ele aqui na frente. E aí vai ficar assim, ó. 10 vezes 4 log da base 10. É só vocês lembrarem das propriedades de log, elas são simples. Se você está elevando alguma coisa, fazendo um expoente, se você multiplicar tem o mesmo efeito. Então 10 elevado à quarta, log de 10 elevado à quarta é igual a 4 log de 10. Se você estiver multiplicando, é uma soma. Então, log de 10 vezes 5 é log de 10 mais log de 5. Tá? As de soma a gente não vai usar. A gente vai usar o tombo. Derruba ali. Log de 10 na base 10 vale 1. Então, meu nível sonoro é de 40 decibéis. Tá? Então, beleza. Para esta situação, o que você vai precisar fazer? Resolver ele dentro do I sobre 0, tombar o expoente e ser feliz. Tá? Bem simples, não é algo, meu Deus, fim do mundo, não vai ter mudança de base, não vai ter nada disso. Aqui é uma felicidade. Tá? Tempinho para copiar? Não precisa? Como está a situação aí? Tá de boa. Pode continuar. Então, beleza, então. Então, eu vou apagar aqui. Na verdade, eu vou ter que... Vou fazer aqui mais um. Vou apagar. Apaga. E a outra possibilidade para o nível sonoro é você já ter a medida em decibéis. E aí você quer achar a intensidade daquele aparelho, daquela onda, daquele som. Então vou terminar de apagar aqui só. Apaga. Aí, beleza. Então vamos lá. O exemplo 2. Eu tenho o seguinte, eu já tenho o nível sonoro. Eu vou colocar aqui de 50 decibéis. E eu quero saber a intensidade sonora desse aparelho. Então, vou pegar a equaçãozinha, nível sonoro, 10 log de I sobre I0.
Aqui eu tenho 50 igual a 10 log de I dividido por I0. I0 é uma constante. É 10 a menos 12. Tá? Pessoal, eu só vou reiniciar o programa aqui, que ele tá dando umas travadas e fica ruim para eu escrever. Só vai piscar a tela para vocês aí. Aguenta um minutinho. Pronto. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou simplificar. Eu tenho 50 e 10 aqui. Fica desse jeito. Aí eu vou ter 5, que é igual a log de I sobre 10 a menos 12. E aqui que vem o segredo. Quando eu tenho uma coisa ao quadrado, olha ali em cima, eu vou fazer de outra cor. Olha aqui em cima, perto da minha cabeça aqui. Se eu tenho um x quadrado e eu quero tirar esse quadrado daqui, o que eu faço? Eu faço a operação inversa, que é a raiz. Né? Então eu faço aqui a raiz. Deixa eu pegar uma outra corzinha aqui. Raiz de x quadrado. E aí eu dou um fim nesse quadrado. Se eu tenho uma multiplicação, 3x, e quero tirar esse 3, tá? Eu sei que tem algumas regrinhas que a gente tem que seguir. Mas um jeito é dividir isso aqui por 3. Então eu venho aqui e divido por 3, o 3x. Então eu sempre faço a operação inversa. Qual é a operação inversa do log? É a exponencial. Então, se eu tenho log na base 10, o contrário disso é o 10 elevado a alguma coisa. Tá? É uma exponencial. Então, olha o que eu vou fazer aqui, vamos ver se vocês me entendem. Eu cheguei nessa linha verde. Eu vou colocar o 10 dos dois lados aqui. Tá? E esse igual vai baixar aqui, ele vai vir para cá. Então, o que eu fiz? Qual foi o passo que eu tomei? Eu peguei os dois lados da igualdade, eu vou fazer até outra linha para ficar mais fácil para vocês depois entenderem. Eu peguei o 10 elevado a 5, tem que ser igual a 10 elevado a log de I sobre 10 a menos 12. Então, eu fiz a operação inversa dos dois lados da igualdade. Claro que do lado esquerdo não tinha nada de logaritmo, então eu só fiz porque eu preciso manter uma igualdade. Eu peguei o que eu tinha dos dois lados do igual e coloquei nos expoentes 10. Por que eu usei 10 como base? Porque o meu log é da base 10. 10 elevado a 5 é 10 elevado a 5. Então eu vou continuar aqui, ó. Vou continuar de laranjado. 10 elevado a 5 é igual. Só que 10 elevado a log é como se fosse a raiz quadrada e o x quadrado. São operações inversas. Essas operações se cancelam. Então o log é cancelado pelo 10 elevado a alguma coisa. Como o log é cancelado pelo 10 elevado a alguma coisa, sobra o expoente, que é I sobre 10 a menos 12. Então eu cancelei o 10 elevado a log, você acaba cancelando porque são operações inversas. Agora eu multiplico cruzado, fica 10 a quinta vezes 10 a menos 12, deixa eu ver se cortou. Cortou só um pedacinho. Vou apertar aqui, 10 a menos 12. E a intensidade sonora, repete a base, somos expoentes, dá 10 a menos 7 watts por metro quadrado. Deixa eu achar um lugar aqui. Cortou. Pera aí, eu vou dar uma puxadela pro lado aqui da resolução, para não ficar esse aperto desnecessário. Pera aí. Aqui. Nossa senhora, não vai dar pra fazer isso. Não vai dar. Pera aí. Porque o fundo tá escondido ali. Então vou apagar. Não. Vai ficar assim mesmo. 10 a menos 7 watts por metro quadrado. Então eu calculei a intensidade sonora. Professor, tem variações disso? Não. Tá? Claro que os valores podem ser diferentes, mas é sempre os mesmos passos. Ou você vai ter que encontrar o nível sonoro, ou você vai ter que encontrar a intensidade sonora. Encontrar o nível sonoro, você faz a divisão das intensidades, derruba o expoente e acabou. No nível sonoro, você vai simplificar o máximo que der, e aí você vai fazer a operação inversa daqui para cá. Ó. Tá? Operação inversa.
e aí você vai acabar cancelando o log. Você quer que o log desapareça. Então, se você quer que a raiz quadrada desapareça, você põe ao quadrado. Se você quer que uma divisão desapareça, você multiplica. Se você quer que o log desapareça, você coloca aquele log elevado ao expoente, lá com a base que... elevado a uma base que seja do log. Se fosse o log de 2, log da base 2 seria 2 elevado a log, você cancela também, tá? Ah, professor, mas dá para provar isso? Dá. Você vai provar? Não. Aqui não é aula de matemática. Vamos ser práticos, tá? Sinceramente, da última vez que eu vi a apostila, eu não olhei todos os exercícios com muita calma, mas se eu não me engano não tem nada desse jeito na apostila, pelo menos dos dois tipos. Então, por isso que eu fiz separado aqui, criei valores, para quando vocês forem estudar, vocês saberem como resolver, tá? O método, é bem um método, é uma regrinha para fazer que já tá bom. Ok? Posso pular para o coisa ou vocês querem um tempinho para copiar aqui? Eu vou liberar a chamada aqui para vocês também já, umas coisas aqui, ó. Espera aí, pronto, chamada liberada. Vou esperar só um pouquinho para ver se alguém vai copiar e eu já vou continuar. A aula já está acabando, mas é pouca coisa agora. Bom, a intensidade sonora. A gente falou do nível sonoro, agora vamos falar da intensidade em si. Tem duas maneiras da gente calcular a intensidade. Uma das maneiras de calcular a intensidade sozinha, tá, é a partir das propriedades da onda. Propriedades da onda. Tá? Gente, as equações aqui, elas são, principalmente essa, é bem meio jogada, então é acreditar e seguir a vida. Tá? A intensidade sonora, a gente calcula como sendo I igual a K F ao quadrado vezes... Aqui ele está usando A minúsculo na apostila, eu vou usar A maiúsculo. A ao quadrado. Tá? Então aqui eu tenho propriedades da onda. E a intensidade, né? O F é a frequência dessa onda. O A é a amplitude desta onda. E o K é uma constante do meio. Deixa eu só confirmar aqui. Isso. Uma constante que depende do meio. Uma constante do meio. Então, por exemplo, se a onda está viajando no ar, é um K diferente. Se está na água, é outro K. Tá? Sinceramente, essa equação quase nunca aparece. Para não falar que nunca aparece. Intensidade é watt por metro quadrado. Eu estou usando a unidade certa de intensidade, né? Tá certo. A frequência, desculpa, é em hertz. A amplitude em metros. E a constante é uma constante de proporcionalidade. Eu tenho que lembrar qual que é a unidade dela. Qual que é a unidade do K, meu Deus? Peraí, deixa eu montar rapidinho aqui. Essa parte de baixo não precisa copiar. Metros quadrados por segundo ao quadrado. Isso aqui dá watt. Watt é joule vezes segundo vezes metro quadrado. Ah, bom, a unidade aqui eu vou ter que lembrar depois, tá, gente? Essa é a unidade do K. Normalmente ele passa. Eu não lembro de cabeça agora, mas a unidade daquelas grandonas, tá? Então fica aqui como curiosidade. Depois eu vejo e falo pra vocês. Prometo. Tá? Ou seja, se eu tenho uma onda sonora, tô pensando aqui em som, em que a frequência é maior, ou seja, ondas agudas, eu tenho uma maior intensidade sonora, para a mesma amplitude. Tá? Depois a gente vai ver que a amplitude está associada ao que a gente chama de volume. E é por isso que se você tem o mesmo aparelho de som tocando uma onda grave, um som grave ou um som agudo, o agudo te incomoda mais. Porque ele tem mais intensidade, é uma onda mais intensa. Então, para o mesmo volume, o som agudo te incomoda mais porque a intensidade dele é maior. Porque a frequência ali dessa onda é maior.
De novo, essas propriedades do som, frequência, amplitude, a gente vai ver em outro momento. Então aqui fica só de apresentação. E a relação da intensidade com a potência é a seguinte. A potência de uma onda, tá? Espera aí que deu uma travada aqui. A potência, você já viu essa definição ano passado e esse ano também, provavelmente na frente 1 lá com o Matheus, que a potência é energia sobre o tempo. Né? Essa é a definição. Aqui nós temos a definição de potência. Agora, quando a gente está falando dessa potência sonora, ou até luminosa mesmo, a intensidade tem que estar relacionada com a potência. Aí nós vamos mudar um pouco para ondas. A gente gosta de usar esta equação aqui, ó, que a potência é a área vezes a intensidade. A área vezes a intensidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui para ficar igual da apostila de vocês, porque lá tá uma divisão, e ali eu usei o A maiúsculo, então eu vou fazer assim, ó, potência sobre a R eu vou chamar de área, porque eu usei o A maiúsculo lá em cima, e aí vai ficar confuso para vocês. Olha lá. I é a intensidade de uma onda, P é a potência, e esse AR, que é a área que ela está sendo aplicada. Como assim? Vamos pensar em dois dispositivos diferentes, colocar as unidades, potência medida em watts e área em metro quadrado. Por isso que a intensidade é watt por metro quadrado. Vamos pensar em dois dispositivos diferentes. Um fone de ouvido e um aparelho de som. Aqueles aparelhos de sons grandes, mais antigos, que tem toca-disco e tudo. Qual desses aí é mais potente? Me responda, qual desses é mais potente? Um fone de ouvido ou um aparelho de som? Pode ser uma caixinha da JBL, para dar uma atualizada. É pergunta besta, gente, mas é para vocês poderem responder sem errar. A caixinha da JBL. Agradecido, jovem. O mais potente, com certeza, é o aparelho de som, a caixinha da JBL. Então ele é mais potente. Qual vai gerar a maior intensidade sonora? Depende. Depende da área de aplicação. Tá? Por quê? Quando você está com fone de ouvido direto no seu ouvido, ligado lá dentro, né, o som torando, a área que esse negócio está sendo aplicado é muito menor. Deixa eu pegar uma cor diferente. A área é muito menor. Então, às vezes, como você está com fone com toda aquela potência que é mais baixa mesmo, tá? Ela acaba sendo mais baixa. Só que a área é tão menor que a intensidade acaba sendo maior do que a caixinha da JBL, que tem uma potência maior, mas está sendo aplicada em uma área muito maior. Então, o fone ele pode gerar maior intensidade do que o aparelho de som. Claro, se você pegar a caixinha do JBL e colar no ouvido, aí você não tem como competir. Então, a relação da intensidade, que aí volta lá para o nível sonoro, não está só na potência do aparelho, e sim como essa potência é aplicada. Se você tem um aparelho, uma caixinha JBL para uma sala, ou ali para uma edícula, para um salão de festa, até talvez dê conta. Se levar no estádio de futebol, não vai dar conta nenhuma, porque a área é tão grande que a intensidade de som diminui. Do mesmo jeito que uma lâmpada. Vamos parar de pensar um pouco no som. Uma lâmpada acesa numa casa, ela ilumina um cômodo. Uma lâmpada acesa no centro da cidade, à noite, vai iluminar uma região muito pequena, porque a área com que essa luz se espalhou é tão grande que a intensidade diminui. Então, a relação de potência e intensidade tem um elo ali que é a área. Por quanto que isso aqui vai se aplicar? Por quanto de área essas ondas estão viajando, elas estão agindo. Tá? Então, a potência e a intensidade podem ser relacionadas desse jeito. O que a gente vai ver semana que vem? Eu vou abrir essa área, porque normalmente as fontes são fontes tridimensionais, né, que emitem ondas tridimensionais, e a gente vai ver algumas consequências e aí fazer os exercícios, tá bom? Pessoal, falta um minutinho aqui.
Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade. Se eu tiver no meio da explicação, eu retorno aqui a chamada se precisar. Se não tiverem dúvidas, pessoal, até semana que vem. Boa semana aí pra vocês, boas aulas. E ânimo que o feriado de outubro já tá chegando, hein? Tá? Tchau, professor. Até semana que vem. Tchau, jovens. Até semana que vem. De novo, qualquer dúvida é só perguntar. Monte. Falou. Tchau, Monte. Parou. Temos menos de um minuto aqui, hein? Falou, Monte. Falou. Falou, Monte. Parou.